Continuando o nosso estudo agora, ainda, causa e efeito, sobre o espírito, né? Só uma correção que me chamou a atenção, que na verdade o arquivo fica na função individualizadora. Nesse dia eu faltei de aula, por isso eu estudei. E a organizadora, na verdade, é quem define como será a forma, a nossa forma física, a nossa forma psíquica, né? Tudo quem vai determinar é a organizadora. Desculpem pelo equívoco, né? Mas, enfim. Então, a gente está falando aqui de causa e efeito, perispírito, principalmente nessa questão do arquivo, né? Aqui está, será que eu posso dizer assim? Eu acho que eu posso. A nossa fonte de preocupação. Por que a fonte de preocupação? Porque tudo que eu escolher, tudo que eu decidir fazer, vai ficar gravado. Vai ficar registrado. Seria o melhor a se fazer. Mas a gente ainda não consegue, ainda não conseguimos fazer só coisas boas. Não conseguimos fazer só boas escolhas. Estamos vivendo um processo evolutivo. E no processo evolutivo, ele é progressivo. Cada etapa que a gente vive, cada nova experiência, a gente adquire conhecimento, a gente adquire informação para a gente poder usar nos momentos de fazer escolhas. Né? Então, a gente se compromete, como a gente diz às vezes, para o resto da vida. Só que como a gente não sabe quando é que vai ser o resto, quando é que vai acabar, né? Vai ser eternamente, isso vai ficar eternamente gravado. Enquanto eu virar espírito corpo, então isso tudo apaga e começa de novo? Teoricamente, não. Porque isso, efetivamente, são as nossas escolhas que nos definem. São as nossas escolhas que nos fazem únicos. Como? Comida? Tem. Só que o alimento que tem lá é um pouco diferente daqui. Aliás, o alimento é muito diferente daqui. A gente não vai sentir tanta fome assim do lado de lá, se Deus quiser. Se a gente fizer as escolhas certas, se a gente conseguir entender e compreender onde a gente está indo, onde a gente está caminhando, e o que a gente precisa efetivamente fazer, ser. Porque já não vive tratando a comida, né? Eu estava até lendo esses dias. Eu estava até lendo esses dias. Na verdade, eu estava lendo sobre isso hoje, em a Gênesis. Exatamente o capítulo que fala sobre os milagres de Jesus. E um dos milagres que ele fala é exatamente a multiplicação dos pães. Quando ele traz a multiplicação dos pães, nós sempre fizemos uma interpretação de que ele, de fato, trouxeram 5 pães e ele multiplicou aquilo que ele matou todo mundo. Mas, na verdade, o Cristo estava ali, Jesus estava ali naquele momento, dando um alimento. Ele multiplicou aquele alimento. Que alimento que ele estava dando? O alimento espiritual. E aquilo, as pessoas estavam buscando aquilo de uma forma tão, como é que eu vou dizer aqui, tão
Com tanta necessidade, aquilo era necessário para eles que fome física, comer pão, beber água, não fazia nenhuma diferença, não fazia falta. Não fazia falta. Por quê? Então, a multiplicação dos pães, como nós entendemos dentro do Evangelho, nessa parábola dos milagres, e na Gênesis, de classe, isso muito bem explicado, fala exatamente sobre isso. Não existe, eles não sentiram fome. A multiplicação do pão, do alimento, o pão vem aí com o sentido figurado do alimento, mas o que todos eles, toda aquela multidão que estava ao redor dele, estava buscando o alimento espiritual, que é o que Jesus entregava. E aí, nisso, nesses milagres que a gente até então acreditávamos, enxergávamos, entendíamos dessa forma, existe causa e efeito. Isso interferia e iria atuar no nosso perispírito. Isso influencia no nosso livre-arbítrio. Sim, por quê? Eles todos, talvez acham que a gente estava lá também, é possível, tá? Estivéssemos lá, e a gente não escutou. A gente foi alimentado e a gente não escutou. A gente está aqui agora tentando escutar e aprender de novo. Ou seja, ficou arquivado. E nós vivemos uma experiência, não aprendemos com ela. Ou não absorvemos aquilo adequadamente. E aí a gente está aqui agora de novo, buscando mais uma vez. Então nós exercemos o nosso livre-arbítrio lá, assim como exercemos aqui também, em relação ao que eu vou fazer com o alimento que eu estou recebendo. O que eu vou fazer com a minha fome? Fome no meu corpo, de pão, de água. O que eu vou fazer? Vou deixar de lado, eu vou seguir Jesus. Não é? Como é que ele diz mesmo? Me ajudem a lembrar. Sou péssimo às vezes de lembrar as coisas. Se desejas me seguir, levanta, pega a tua cruz e me siga. Onde é que está a cruz? Que cruz é essa que ele estava falando? Tudo está arquivado no meu espírito. Todos os problemas que eu adquiri daqui para trás, até aqui, está tudo lá. Essa é a nossa cruz que a gente tem que carregar. Foram as escolhas que nós fizemos no passado. São as escolhas que nós continuamos a fazer hoje. Levanta-te, pegue a tua cruz e segue. Seguir como? Fazendo mesmo o que ele fez no exemplo que ele trouxe, deixou para a gente. Carregando a própria cruz em direção ao seu Calvário. O que acontece com Jesus quando ele chega no Calvário? Ele é crucificado. E nós interpretamos isso como um gesto de libertação. Ele se entregou por nós. Não. Ele nos mostrou o que nós devemos fazer para nos libertarmos das escolhas equivocadas que nós fizemos. Para passar a fazer escolhas mais acertadas, que é carregar a nossa cruz, que é subir, percorrer todo o caminho como o Calvário. É figurado, parábola.
é exemplo. E aí a gente, dentro desse contexto todo, vamos pensar: o que Jesus, o Cristo, tinha gravado no arquivo dele, naquele momento? Será que ele tinha tanta coisa assim para poder ter que carregar a cruz pesada, ser crucificado, ganhar uma coroa de espinhos, para uma única pessoa no caminho se dispôs a ajudá-lo? E aí, esse que ajudou, qual foi a escolha dele? O que ele fez com o livre-arbítrio dele? O que ele fez com a causa e efeito para impactar na vida dele? Ninguém fala desse cidadão. Alguém sabe o nome dele? Sirineu. Mas ninguém fala dele. Ninguém conta a história dele. Porque as melhores escolhas que a gente faz nas nossas existências são aquelas que a gente faz não para sermos lembrados, mas para seguirmos adiante na nossa própria evolução. Que a vossa mão, eu sempre confundo, gente, esquerda não saiba que a direita fez, ou que a direita não saiba que a nossa mão esquerda fez. Eu sempre esqueço o que é justo. Mas enfim, o que uma fizer, que a outra não saiba. Não é assim que a gente foi ensinado, que ele deixou para gente. Faça por quê? Porque você tem que fazer. Porque é a melhor escolha a se fazer. Porque é o melhor caminho a seguir. Que é um momento onde esse arquivo ele não vai ser apagado, mas ele vai ser anulado. A coisa, vamos falar que a gente tem aqui o arquivo bom, as coisas boas e as coisas ruins, né? Aí a gente, saúde. Aí aqui, à medida que a gente vai passando, a gente tem um hábito infeliz ainda de acumular muitas coisas, muitas escolhas equivocadas, ruins. Mas à medida que a gente faz escolhas melhores, boas, a gente vai apagando isso aqui? Não. A gente vai igualando e naturalmente um elimina o outro. Vai ficar registrado. Vai ficar aqui no arquivo. Para quê? Para que a gente possa, inclusive, lembrar e usar e ser exemplo para outros. Sim. Eu estava pensando, você falando sobre nós sempre vamos ser indivíduos únicos, né? Sim. Só que à medida que nós vamos evoluindo e vamos nos aproximando dos puros, nós vamos nos tornando mais iguais, porque nós paramos de ter tanto débito e nós começamos a cumprir a lei. Isso. À medida que cumprimos a lei, nós vamos nos igualando, porque a lei é igual, né? Sim. Então, nós não deixamos de ser único, mas nós deixamos de ser tão diferentes. Porque fala assim, por que um espírito puro pode ter um outro embaixador dele e ele não precisa de um? Porque pensam, não é isso que a gente estuda? Pensam igual, né? A vontade de fazer a vontade do Pai. Todos os Cristos, a vontade de fazer a vontade do Pai. Então, ele que torna único, mas não dissemelhante, mas são mais. Há um equilíbrio. Há um equilíbrio entre tudo que eu fiz de bom, de ruim, que eu fiz algo bom em troca. Porque se eu fizesse só coisas boas também, eu seria o quê? Deus. Eu não seria nem o Cristo, eu seria Deus, porque os Cristos também erraram muito no processo evolutivo. Mas se eu só fizesse coisa boa, eu ia chegar para Deus e fazer assim, chega para lá, agora quem manda aqui sou eu. Isso não vai acontecer. Não tem a menor chance disso acontecer. Então,
de fato, o que acontece é um equilíbrio, que a gente adquire um equilíbrio. Porém, quando nos tornamos puros, como nós entendemos e nós acreditamos ser a pureza, o grau máximo de evolução que a gente vai conseguir atingir dentro daquilo que a gente entende, aí nós nós seremos felizes porque nós fazemos a vontade do Pai. A minha felicidade, a minha alegria é fazer a vontade do Pai. O meu livre-arbítrio, que eu não perco em hipótese alguma, simplesmente me direciona a escolher fazer a vontade do Pai. Mas então, por que então, a partir de agora, eu só começo a fazer o bem? Sim, mas isso aqui tudo continua existindo, continua registrado no nosso arquivo. Então, qual é a chance então, de eu me tornar Deus daqui para frente? Nenhuma. Nenhuma. Deus, na concepção que a gente tem de ser soberanamente justo e bom, mas ser Deus, conforme Cristo nos disse, vós sois deuses por quê? Porque nós podemos fazer as mesmas coisas. Nós somos capazes de criar. Nós criamos a nossa vida. Nós criamos e definimos um ser. Que ser? Eu determino quem eu sou. Eu sou o criador de mim mesmo. Então também sou Deus. Eu posso fazer bem para as outras pessoas. Eu também sou Deus. Mas eu não sou soberano. Não sou soberano. Não sou soberano. Eu tenho uma trajetória de evolução. E evoluir também quer dizer errar. Muitas pessoas não concordam com isso. Mas isso é um conceito, inclusive, meu, particular. Se eu não errar, eu não aprendo. Mas eu posso errar menos. E aí é que entra todos esses princípios que a gente tem estudado. O nosso livre-arbítrio. De escolher aquilo que eu quero. Do jeito que eu quero, no momento que eu estou ligado. Com o conhecimento que eu tenho agora. Então, o meu livre-arbítrio eu só consigo exercer a partir do conhecimento que eu tenho. A partir do entendimento que eu tenho da vida e do mundo. E que não é perfeito. E não sendo perfeito, a chance de eu fazer escolhas, gerar causas imperfeitas, ruins, é muito grande. E é onde a gente começa a tropeçar e aprender. Tropeçar, cair, levantar, fazer de novo, tirar a pedra do caminho e seguir adiante. Então, o nosso perispírito, que é o que a gente tem, né? A gente fala muito na doutrina a respeito de que nós não temos um espírito, nós somos um espírito, mas nós temos um perispírito. E aí sim, nós temos um perispírito, nós temos um corpo físico, em que tudo que nós escolhermos fazer, viver, vai refletir no nosso corpo físico enquanto existência. Vai ficar gravado no nosso perispírito e vamos viver, sofrer, sentir no nosso espírito. Porque essas escolhas vão nos adiantar no processo evolutivo ou vão nos reter nesse processo, né? Então, causa e efeito, perispírito
Arquivo. Entendimento de que somos únicos. Né? Não tem como um viver sem o outro. Aí a gente vai avançar um pouquinho nessa questão, ainda falando do espírito, na função organizadora. Por quê? Qual a interferência de fato na nossa função organizadora? Qual o efeito, na realidade, que vai ter as nossas escolhas na função organizadora? Nós estudamos aqui várias vezes que, como ela é responsável por cuidar da nossa forma, né? Então, os erros que nós cometemos no passado, as escolhas equivocadas que nós fizemos em existências anteriores, comprometem ou podem comprometer a forma, a nossa forma. A escolha lá atrás, eu não sei quando, eu não me lembro disso, é possível que eu tenha me suicidado, dado um tiro na boca. E aí eu venho sem uma mão para não poder usar para tirar de novo. Ou eu venho com uma debilidade mental. Eu venho com alguma deficiência física que nós aqui chamamos de deficiência. Mas que de fato a gente poderia chamar isso como misericórdia divina. Que é a chance que a gente tem de corrigir o erro que a gente fez no passado. Né? Agora, por que isso acontece? Por que isso vai interferir aqui na função organizadora? Por que isso vai mudar essa forma? Como que isso vai acontecer? Porque se eu já existir, vamos falar de reencarnação, ali também, né? Você sempre sabe de qual é São Tiago, não? Tem que olhar o que tem que falar ali para saber. Reencarnação é 8. Né? O intervalo entre uma reencarnação e outra ele é muito variável. Vai depender de cada espírito, de cada programação, do que cada um escolheu para si e das oportunidades que são dadas. Né? Mas esse intervalo ele pode durar o quê? Algumas horas, alguns dias, alguns anos, alguns meses, alguns séculos, milênios. Né? E durante esse intervalo, que a gente às vezes acha que a gente só evolui aqui. Não. Lá também eu continuo trabalhando, tendo a chance de melhorar, de mudar, de fazer outras escolhas e mudar o destino, o rumo das coisas. Vou voltar daqui a 200 anos, desencarnei hoje, vou voltar daqui a 200 anos, aí daqui a 200 anos eu vou voltar sem braço, perna, braço, sem poder falar, sem uma orelha, surdo, cego, seja lá como for. Por causa que ficou no arquivo, ele não se apaga. Né? Hoje a gente vê, quando a gente fala de arquivo, a gente lembra de tecnologia, que está em voga agora. Hoje, tudo que a gente escreve, hoje que a gente fala, que tirou foto, que a gente pensou, está registrado, você entra no Google, procura, vai achar. Então, lá no Google tem tudo que a gente precisa. A gente acha tudo que a gente quiser, quase tudo a gente consegue encontrar lá. Eu não vou encontrar no Google os erros de reencarnação. Com certeza não. Mas está lá. Então, hoje também tem uma capacidade, vamos falar assim, de memória auxiliar, que a gente recorre a ela. Mas essa física a gente consegue ir lá e apagar. A gente consegue ir lá, entrar no processo, pede o Google, fala, eu quero que vocês apaguem isso, não sei. A chance de conseguir isso é muito pequena, mas o som não fica vestígio. E depois de alguns anos, séculos que você já esteve, e se você não foi uma pessoa de notoriedade, né, você acaba sendo esquecido. Seu nome acaba esquecido, ninguém lembra de você. Mas o seu perispírito vai lembrar de você. Vai saber
saber exatamente quem foi o Amorim daqui a 200, 300, 500, 1000, 2000 anos. Sim. Mas eu não posso, nesse período, vou colocar entre as encarnações, até para poder, por exemplo, para o suicídio. Ao invés de eu trabalhar a nossa reencarnação vir com amenizado esse espírito, dava diminuir as consequências dos seus atos. Isso. Perfeitamente. É, inclusive, uma das oportunidades que nos são dadas da gente reconstruir, melhor, a gente construir um novo. Isso, como disse, eu não posso voltar lá atrás e fazer erro. Agora, eu posso construir um novo filho daqui para frente. Né? E isso é só aqui, não. Desencarnar também, quando ele depois desencarna. Eu sei que você tem, por quê? Nós o quê? Nós somos o quê? Espírito. Então, antes de eu estar aqui fisicamente encarnado ou no plano espiritual, quem é que vai levar isso para a eternidade? É o Espírito, não é o meu corpo. A minha essência aqui, na verdade, ela serve mais como prova, comprovação ou expiação. Tá? Então eu posso sim trabalhar durante esse intervalo de reencarnações e atenuar ou até mesmo eliminar a expiação pelo suicídio ou pelos erros que eu cometi. Tá? Mas ainda que a gente pense assim, não, então eu vou para lá, trabalho tudo, não preciso voltar. A nossa consciência vai ficar assim, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer. Tem um caso interessante, que é o caso, inclusive, que eu acho muito bacana, nos livros de André Luiz, eu não lembro qual de cabeça, mas eu sei Jesus. Todo mundo conhece o caso do Estado de Segismundo. Missionário da Luz. Missionários da Luz. Que ele foi dar agora, se você quiser dar um passo à frente, ou seja, seguir adiante, você não precisa voltar a reencarnar. Não na Terra. Você pode seguir adiante. E ele virou e falou, pensou, pô, isso é uma boa ideia, né? Mas ele lembrava que ele tinha uma dívida. Ele tinha ele errou, ele tinha que resgatar um erro que ele cometeu com um amigo. Né? E com a esposa dele. Eles foram amigos, eu não me lembro exatamente da história. Eu sei que os três tinham que resgatar. E ele falou, ok, obrigado, mas eu preciso voltar. Preciso resolver essa questão, porque isso iria ficar pendente, iria ficar registrado. Porque aí o que ele fez? O débito ele continuou existindo. Mesmo que ele seguisse adiante, ele ia continuar existindo, ele ia ficar aqui, ó, pendente. Só que ele falou, não, eu vou voltar, vou resgatar esse débito e vou seguir adiante com a consciência tranquila. Livre para fazer novas escolhas. Para seguir adiante na minha evolução. Essa é a vontade de Deus para nós. Que a gente aprenda a fazer escolhas. Que a gente pare de comprometer a nossa evolução, o nosso progresso. Que a gente aprende como? Infelizmente, a gente gosta muito de falar isso, né? A gente tem a opção de seguir de adiante no amor ou e a gente escolhe dor. É uma lição que a gente vai aprendendo a duras vezes. Né? Então, ou seja, causa e efeito. A causa sempre vem de uma coisa boa e a gente acaba escolhendo caminhos diferentes. Porque a gente acha que o que os outros escolhem ou nos sugerem é sempre ruim. Porque aquilo é bom para ele, não é bom para mim. Mas a gente nunca buscou
tentar experimentar o que o outro sugeriu para a gente fazer. Talvez seja bom. Talvez seja bom. Acabou o tempo. A gente vai continuar falando sobre causa e efeito no nosso próximo encontro. Né? A gente pode seguir. Se tiver mais alguma coisa a gente falar, a gente ainda volta a falar de perispírito, mas a gente segue, em princípio, no próximo encontro, já falando causa e efeito com evolução, para a gente poder dar continuidade. A gente tem que passar por todos os outros princípios, falando em causa e efeito, como a gente disse. Ele está mais ou menos no meio ali, porque é exatamente o. Mais ou menos não, ele é o meio. O sétimo princípio, ele está no meio dos 15, que é o elemento que reflete naquilo que a gente já aprendeu, já entendeu, já adquiriu de conhecimento e o resultado disso. Então a gente, segunda-feira próxima, estaremos juntos novamente, se Deus quiser, continuando a falar sobre causa e efeito. Muito obrigado a todos.